A maior parte da riqueza do mundo sempre foi compilada em poucas pessoas ao redor do globo. De certa forma, quando nós olhamos para a origem das coisas, nós percebemos que desde o Oriente até as primeiras civilizações que ocorreram, principalmente no norte da África e também no que nós chamamos hoje de Médio Oriente, Oriente Médio, a maioria daquelas pessoas eram nômades e tinham famílias muito grandes, era costume na época, e todos eles recebiam uma herança e recebiam também uma habilidade trabalhista. Essa habilidade, por sua vez, era passada de pai para filho de uma forma é, é, existencial para que ele desse continuidade a não só a todo o esforço do pai, mas também aquele trabalho significava uma identidade da sua geração e aquilo foi mantido por gerações. Foi algo que deu muito certo. Afinal de contas, muitas das riquezas que existem no mundo vieram do Oriente e os povos europeus, os povos ocidentais, ainda nômades também, adquiriram essa mesma habilidade da profissão, do patrimônio e principalmente do agrupamento para o crescimento mais saudável e isso deu bastante certo. Evidentemente que no meio de tudo isso existiam sempre famílias específicas que detinham o maior patrimônio possível. Esse patrimônio, ao longo dos anos, foi crescendo de uma forma que as pessoas, se quisessem barganhar ou negociar com aquela família, teriam de se submeter à mesma como subservientes ou até mesmo como empregados. E aí depois veio a escravidão, entre outras coisas que foram surgindo depois, isso desde o início dos tempos. No nosso país, o trabalho qualificado ele praticamente não existe. Vindo dessa mesma ideia do que é de fato a natureza das coisas, ou como a história vem mostrando como é a natureza do trabalho em si, muita poucas pessoas tiveram oportunidade de trabalhar em trabalhos qualificados, como nós chamamos hoje. Trabalhos, por exemplo, citando o pensamento moderno, né? O trabalho no escritório, ou o trabalho mais leve, por exemplo, e, evidentemente, ao longo da história, esse trabalho, vamos dizer, mais leve, o trabalho no escritório, o trabalho que exige menos força, menos esforço dessa pessoa, evidentemente, no passado muito próximo, isso praticamente não existia na maioria dos casos, já que essencialmente esse trabalho que nós chamamos hoje de trabalho mais leve, ele é da burguesia. E o trabalho pesado sempre foi da plebe, sempre foi das pessoas mais pobres, as pessoas que tinham mais necessidade, tinham que servir a essa burguesia para continuarem subsistindo. Desde a Revolução Industrial, aos trabalhos de fábrica, ao chão de fábrica como um todo, ou a tão aclamada produção, que é o chão de fábrica que tem que produzir de forma excessiva, a certo ponto de nem pensar na sua própria realidade, só ficar apenas servindo, produzindo para o seu patrão, que a modernidade foi se formando e as coisas no mundo que conhecemos hoje existem nesse formato, evidentemente trabalhista, desde Dante, desde essa primeira formação entre algumas famílias que se preservaram melhor e que se safaram e esconderam a sua riqueza no meio de toda daquele povo, e aquele povo também que não conseguiu ter essa habilidade, ou de certa forma foi segregado, e teve agora que subsistir através do trabalho forçado ou da escravidão, por exemplo. No Brasil, nós passamos cerca de mais de 300 anos de escravidão no nosso país, e não só no mundo não só existe escravidão negra, mas existe escravidão de todas as formas, evidentemente. Mas no nosso caso específico, a escravidão dos índios, a escravidão também dos negros e dos mestiços, a burguesia brasileira durou muitos anos. Ela durou com efervescência muitos anos e todo o trabalho formal que nós aclamamos hoje, ele no Brasil nunca existiu para a maioria, sempre para a minoria, até porque toda a estrutura de colégio, de faculdade, faculdade de medicina, faculdade
de advocacia, que eram muito famosas na época, essas duas em específico, todas eram para formar ali os portugueses que aqui estavam, ou até mesmo os outros estrangeiros que viriam depois, mas nunca para o povo, entre aspas, brasileiro, que nunca foi considerado povo brasileiro. Ele era considerado a plore, os escravos, os ex-escravos que serviam para a burguesia, que serviam para a coroa, para o imperador. A estrutura do país foi mudando aos poucos, em alguns governos, mas também tudo proposital, evidentemente, tudo à farsa, porque a modernidade chegava no mundo, a industrialização e a tecnologia chegavam no mundo, e países atrasados como o nosso precisavam se formalizar de forma muito dinâmica e muito rápida, algo que nunca aconteceu aqui de forma natural, sempre às pressas, e existiu ali um clamor por cursos técnicos e depois, muitos anos depois, muitas décadas depois, pelos cursos profissionalizantes, onde esses profissionais, esses homens, essas mulheres iriam trabalhar no que nós chamamos aí o trabalho formal, nos escritórios, trabalhos específicos para a função em que cada um se formou, cada um se especificou. E que nós vemos hoje que, não só hoje, mas desde quando essa abertura às universidades começou no Brasil, o trabalho para todos formal nunca existiu, porque não houve nunca no Brasil um planejamento de formalizar o trabalho e de dividir as classes trabalhistas de forma igualitária, como alguns políticos, melhor dizendo, quase todos os políticos tentam nos injetar hoje, que o Brasil sempre foi um país formado para formar pessoas de forma igualitária, algo que nós sabemos que nunca existiu de verdade. Esse vídeo é apenas uma reflexão sobre esse tema tão complexo e eu vou deixar também algum material na descrição do vídeo para aprofundamento dessa mesma discussão. Se gostaram desse conteúdo, considere se inscrever no canal e também deixar comentários sobre o mesmo aqui. Muito obrigado a todos. Até uma próxima.